Bom, vamos lá, galera. É o seguinte, nesse vídeo eu vou passar os passos que vocês precisam fazer para poder solicitar isenção de imposto para portadores de deficiência física, autismo, necessidade especial, enfim, para quem tem algum tipo de deficiência, seja visual, motora, enfim. Eu não estou vendendo isso como um serviço, eu não sou despachante, não quero ser despachante, já utilizei o serviço de despachante, mas não uso mais. Eu sou um usuário desse serviço. E tem gente que pensa, você está vendendo seu serviço? Não, tá aqui a prova, olha. Eu tenho uma doença genética e essa doença me dá o direito. Aqui é a biópsia que eu fiz. Essa é a cicatriz da biópsia que eu fiz há mais de 10 anos atrás. E aqui também, ó, essa cicatrizinha aqui bem bonitinha, que parece uma lagartinha. É de uma queda que eu tive por causa dessa doença degenerativa que eu tenho. Eu ando com auxílio de bengala, caí e fraturei o pulso, tive que colocar uma plaquinha aqui bem bonitinha, mais 7 parafusos. Vocês podem ver aí a foto, como é que ficou beleza o meu pulso, eu sou um homem biônico agora. Então a minha intenção é única e exclusivamente ajudar o pessoal a conseguir obter essa isenção que infelizmente pouca gente sabe que tem o direito. Então se você tem algum tipo de deficiência visual e não pode dirigir, você também tem o direito, mas você vai precisar eleger um motorista para você, um condutor oficial. Então se você vai ser o motorista, você vai precisar ter os laudos médicos apontando que você tem essa deficiência e que isso te impossibilita de alguma forma de dirigir um carro normal, um carro sem qualquer tipo de adaptação. O meu carro é automático e tem direção hidráulica. São as restrições que eu possuo, além, é claro, de ter lá a credencial para parar em vaga exclusiva para portador de necessidade especial. Então, o que você precisa fazer? Você precisa ir na Receita Federal primeiro, para poder preencher os formulários todos, e depois você vai na Receita Estadual. Então, eu vou colocar o que aconteceu comigo. No meu caso, eu sou o próprio condutor, não precisei eleger ninguém como meu condutor. Se você, por exemplo, tem deficiência visual, você vai precisar eleger alguém para ser o seu condutor. Se você tem autismo, por exemplo, e não pode dirigir, você vai precisar também eleger alguém para ser o seu condutor. E isso é feito na Receita Federal. Você elege alguém para ser o seu condutor quando você não pode dirigir o carro. Essa é a primeira coisa. Então, se você precisar ser o próprio condutor, talvez você precise renovar a sua carteira de habilitação e colocar uma observação nela. Na parte traseira, se você for olhar na sua habilitação, tem lá uma partezinha grandinha dela, observações. Se a sua estiver vazia, significa que você não tem qualquer tipo de restrição. A minha tem duas letras, F e D. É a restrição com relação a você dirigir veículo com tração automática, quer dizer, transmissão automática, e também com a direção hidráulica, ou elétrica, enfim, mas uma direção que seja mais macia para eu poder conseguir manobrar mais tranquilo, porque a minha força é um bocado reduzida, tanto é que eu vivo caindo, né? Não só nos braços, mas também nas pernas. E o que você tem que fazer? Basicamente, você precisa ter uma conexão à internet. Se você tiver conexão à internet, você vai conseguir pegar todos os formulários. Ah, eu quero contratar um despachante para fazer tudo para mim. Pode contratar. Hoje, 2017, esse vídeo eu estou gravando em 2017, ele está em torno de R$ 1.000 a R$ 1.200, depende muito da cidade. Talvez pode ser um pouco mais, um pouco menos, mas na média, eu digo isso que eu moro em Curitiba, está na faixa de R$ 1.000 a R$ 1.200, dependendo do despachante. Uma coisa que você pode fazer você mesmo. Então, eu não vejo por que você contratar um despachante. Então, vamos lá, vamos ver como é que funciona isso, acessando na internet. Vamos ver aí na tela. Ó. Aqui eu abri o Google para vocês, a gente vai fazer essa pesquisa primeiro via Google e depois vai ver os campos no próprio site. Então aqui no Google, para pegar a isenção do ICMS, o que eu vou fazer? Eu vou digitar aqui, ó. Quer dizer, primeiro do IPI, falei errado. Isenção, IPI, Receita. Já aparece um monte de opção, ó. Eu vou simplesmente clicar aqui. Como eu já tenho várias páginas abertas e salvas, o que eu vou fazer? Eu vou nessa primeira. Isenção do IPI e IOF para pessoas com deficiência. E vou clicar aqui com o direito, abrir o link em uma nova guia. Ele vai abrir aqui do lado, eu vou deixar essa ali bem quietinha. E ele vai abrir, vai demorar um pouco, né? Depende da conexão. Aqui está um pouco lentinha. Já abriu, ó. Isenção do IPI e IOF para pessoas com deficiência e autistas. Então tem uma série de informações aqui. A última modificação foi feita em 19/4/2017. Então está bem recente em relação à nossa data atual, que eu estou em setembro de 2017.
Então ele mostra aqui toda a fundamentação legal. Ó, são consideradas as pessoas portadoras de deficiência, e lista aqui todos os tipos de deficiência física, deficiência visual, deficiência mental severa ou profunda, ou a condição de autista. Então todos esses camaradas aqui têm direito à isenção. E eu tô nessa aqui, ó. Eu tô aqui em cima. O que eu tenho é esse aqui, ó, é paraparesia. Eu tenho esse tipo de problema. Depois, se vocês tiverem curiosidade, vocês vejam lá no Google o que é, mas é isso que eu tenho. Só para vocês depois saberem até se vocês, inclusive, têm direito. E olha os formulários aqui, ó. Requisitos e formulários. Requerimento de isenção de IPI, deficiência física, visual, mental, severa ou profunda ou autistas. Ah, vamos abrir isso aqui, né? Já está disponível. Vamos abrir para dar uma olhada? Vamos lá. Tem aqui, ó. É um arquivo que eu tenho que salvar primeiro. Vou salvar no meu desktop. Vou dar um salvar aqui. E vou abrir aqui embaixo no meu leitor. Olha, o formulário está aqui, ó. Requerimento de isenção de IPI. Pessoa com deficiência física, visual, mental, severa, tal, tal, tal. Requerimento, senhor delegado, nome, o número de inscrição de INSS e o CPF. Você vai preencher tudo, vai assinar, vai colocar a data. E o CPF aqui também. Ó, assinatura, esse documento pode ser assinado digitalmente se você tiver o documento que faça isso daqui. Mas, para ver que é um documento muito comum, muito normal. Vamos voltar aqui. O laudo, você precisa do laudo de autismo, laudo de deficiência, ou laudo de mental, né? Ou deficiência física ou visual. Você vai pegar aqui o meu de deficiência física, porque como eu sou deficiente físico, é esse que eu preciso. Vou lá, salvo também aqui e vou abrir. Cheguei aqui e abri, ó. Laudo de avaliação, deficiência física ou visual. Serviço médico de saúde, ou a unidade de saúde, né, no caso. É interessante que vocês peguem isso pelo SUS. Se for pelo SUS é mais fácil, não é um médico só, são vários médicos. Então a identificação do requerente, de novo, a pessoa que está solicitando, a pessoa que tem a deficiência, porque se ela for deficiente visual, por exemplo, você vai ter um representante legal. Então vai ter o laudo aqui, o nome do médico, ó, se você for olhar, nome do médico aqui primeiro, nome do médico segundo. Então não é apenas um médico, são dois médicos. Então você vai pegar a assinatura, tem aqui ó, o laudo da avaliação. Se for deficiência física, a mesma coisa. Você vai ter o médico preenchendo todo tipo de deficiência que você tem. E a declaração aqui ó, do médico, primeiro médico, segundo médico, a especialidade dele, a unidade que emitiu o laudo, se for uma unidade de pronto atendimento, né, ou se for um hospital, mas em tese pode ser qualquer um. Mas aqui nesse caso eu utilizei uma utilidade, eu já trabalhei com o pessoal do próprio Detran, que eles também fazem. E o laudo de avaliação, ele atesta a deficiência e tudo mais, e especifica como que o médico tem que trabalhar. Tem no caso de serviço privado de saúde, ó, declaração do médico integrante do SUS ou declaração de credenciamento junto ao Detran. Então aqui, ó, como eu falei, você pode ir numa unidade privada de saúde? Pode, mas vai dar mais trabalho. Você vai precisar voltar e vai ter que encaminhar aquele seu laudo, levar ele para uma unidade do SUS. Então, já procure direto um atendimento no SUS, ou se você for fazer a habilitação no seu próprio nome, vá no Detran e solicite essa renovação da sua carteira de habilitação, para poder você conseguir ter acesso à carteira com a restrição e, consequentemente, da entrada nos formulários. Então, voltando lá na tela, vamos verificar aqui. Ó. Então, aqui, voltando à declaração de disponibilidade financeira para poder comprar o veículo e tal, né? Essa coisa toda. Então, atenção com relação aos prazos. Foi prorrogado até 2021, a gente vai ter esse direito, que bacana, né? Tem as penalidades, se você vender o veículo e tal. Tem uma série de coisas aqui, de informações que vale a pena você ler com bastante calma. Isenção de IOF, se você for fazer a compra financiada. E a restrição em relação ao IOF e que ele só pode ser usado uma única vez. E se você quiser verificar como é que funciona a isenção do ICMS? Então aqui nesse caso eu vou colocar ó, isenção, como eu moro no Paraná, eu vou colocar isenção ICMS Paraná. Eu também já entrei nesse link, né? Eu vou clicar aqui, vou abrir, também abrindo uma nova guia. E olha o que vai aparecer para vocês aqui, ó. Isenção nas aquisições de veículos novos por portadores de necessidades especiais. Você tem alguns anexos aqui, né? É o requerimento de benefício fiscal, para compra com benefício fiscal. Você vai ter que preencher esse requerimento. Vamos abrir ele aqui.
Vamos salvar, vou precisar salvar, né? E vou abrir. Olha só, ilustríssimo senhor delegado da Receita Federal do Paraná, seu nome, CPF, RG, identificação do beneficiário, condição do beneficiário, deficiente físico e tal. Você vai colocar lá, deficiente físico. Aqui, identificação de beneficiário é aquele número do INSS, teu PIS ou teu PASEP. O teu endereço, o fone e tudo mais. Esse é o requerimento que você vai levar. E tem aqui, ó, bem bacana, documentos a anexar, laudo da perícia médica, aquele mesmo que você levou para o IPI, comprovante de disponibilidade financeira, cópia da carteira de habilitação, que constem as restrições referentes ao condutor e adaptações necessárias, ó, se for o caso, porque nem sempre você vai ter, né? Se você for o condutor de uma pessoa deficiente visual, você não precisa disso. Cópia da autorização expedida da Secretaria da Receita Federal, comprovante de residência, certidão negativa de tributos estaduais, documento que comprova a representação legal ou assistência do beneficiário, declaração do estabelecimento vendedor, que no caso é a concessionária, né, que vai te passar uma carta, cópia do anexo 5 da NPF 24 de 2013, se for o caso. Isso aqui eu nem sei o que é, aí eu peço até perdão porque eu não precisei usar. E a carteira nacional de habilitação dos condutores autorizados, é o caso lá do deficiente visual, por exemplo, do autista que não vai dirigir. De posse desses documentos, aqui acaba o documento, né? Você dá entrada na Receita Estadual e sai. E tem uma outra coisa, aqui é o para ICMS, né? Só que eu não posso me esquecer que nos formulários eu tenho também isenção do IPVA. Ó. IPVA isenção, laudo para portadores de necessidades especiais, aqui físico, mental, autista ou visual. No meu caso era o físico, e eu vou aqui. Aí vai pedir para eu salvar de novo o arquivo, ó, desktop, vou salvar e vou abrir. Esse, ó, identificação do local do exame, laudo de avaliação médica, de deficiência física e tal. Eu levei o outro, que eu já tinha, que é inclusive aquele mesmo para solicitar o próprio ICMS. Então essa aqui é a isenção que você vai levar lá pelo código. Você deve ter o código do CID, o meu é o G71.0, e vai levar os dados do médico para poder fazer a solicitação da isenção. Normalmente, o que acontece? Eu já trabalho com a isenção com base na documentação para o ICMS. Então, quando eu pedi o ICMS, eu já pedi o IPVA junto. Eu pedi os dois juntos. Porque a única coisa que faltou era o Renavan, que eu precisava do Renavan do veículo também, eu não tinha ainda. Mas a própria atendente lá na Receita Estadual aqui do Paraná, ele falou, olha, você por enquanto não tem o Renavan, mas você já deixa o formulário comigo, que quando sair a sua isenção de ICMS, você vier aqui buscar a carta, eu já fico com esse formulário só esperando você trazer a sua nota fiscal e o veículo ser registrado no Detran para ter o Renavan. Porque você não tem como pedir, sendo que você não tem o número do Renavan. O seu carro existe, mas não é oficialmente o seu carro. Aí quando você tiver o número do Renavan, você volta lá na delegacia da Receita Estadual, na secretaria, né, da Receita Estadual, Secretaria da Fazenda, e entrega esse número que estava faltando. Então você vai levar o documento, né, aquele documento que vem com o seu nome e que tem o Renavan, código do Renavan do veículo que você adquiriu. E aí tá fechado, você acompanha lá 3, 4 ou 5 dias e embora naquele documento tá que você precisa pagar o IPVA, você não paga. Você espera, faz a solicitação da isenção do IPVA, aí quando você entrar lá no site do Detran do seu estado, você vai verificar lá, IPVA quitado. Só que na verdade não é nem quitado, né? É IPVA isento. E no seu primeiro documento do carro, ele vai vir para você pagar o IPVA. Se não paga, aí você vai esperar o ano virar. A gente está em 2017, por exemplo. Eu não pago 2017, espero 2018 virar. Quando 2018 virar, eu vou pagar o licenciamento e tal, né, que isso tem que pagar. E quando você receber o segundo documento, vai estar lá, IPVA isento. Significa que você não vai precisar pagar o IPVA enquanto aquele veículo for seu. Então não pode se esquecer de quando for vender o veículo, avisa ao Detran, olha, eu estou vendendo esse veículo que é isento de IPVA, então por gentileza debaixa dessa isenção, porque depois quando você for comprar um outro carro, se você for trocar, você não vai ter essa sua solicitação de isenção deferida, eles não vão aceitar, porque vão dizer que você já tem um carro com isenção de IPVA. Então você tem que dar baixa quando você vender, para quando você solicitar um segundo, se você quiser trocar de carro lá no futuro, esse seu pedido ele ser aceito, senão ele não vai ser aceito, ok? Então, eu espero ter ajudado vocês. Se vocês quiserem perguntar, eu tinha um outro vídeo, um anterior,
Podem colocar aí comentários, perguntas, dúvidas, enfim, eu vou respondendo na medida do possível. A intenção é que a gente faça essas informações serem difundidas, porque infelizmente o pessoal não tem ideia que tem esse direito, dentre uma série de outros direitos, mas essa é a ideia, fazer com que vocês tenham acesso à informação e que com isso possam exercer o direito de vocês. Não se esqueçam. Isso não é nenhum tipo de vantagem que eu, por exemplo, que tenho deficiência, tenho em relação a uma outra pessoa. Eu, por mim, eu dirigiria um carro normal, um carro manual. Só que eu não posso. Então, para eu ficar igual aos outros, eu tenho que dirigir um carro que tem algumas adaptações, é um carro automático, precisa de direção hidráulica, e ele é mais caro. Então, o governo me isenta de imposto para me deixar em pé de igualdade com esse pessoal. Então, não é um benefício propriamente dito para fazer com que você fique melhor do que ninguém. É só para fazer com que a sua qualidade de vida seja melhor e que você consiga exercer a sua cidadania de maneira completa, de maneira plena. Por fim, eu vou mostrar os passos que você tem dentro dos próprios sites. Vamos olhar aqui na tela de novo, ó. Aqui, voltando pro Google, nesse caso não vamos entrar no Google, vou entrar no site da Receita, né? receita.fazenda.gov.br. Você vai entrar nesse site aqui. E aqui depois que ele abrir, é claro, né? Você vai ter aqui a página inicial e você vai em orientação e você quer orientação tributária. Bem aqui, ó. Você vai em orientação tributária, vai clicar nele. Depois de orientação tributária, você vai lá em benefícios fiscais, que você quer um benefício fiscal, né? Espera abrir. E vai buscar isenção de IPI e IOF para pessoas com deficiência e autistas. Quando você clicar aqui, é exatamente aquele momento que a gente tinha falado. Que você tem as isenções, a deficiência, os casos específicos, o requerimento, os laudos, ó. Você já sabe aqui a identificação do condutor. Então você tem uma série de informações para você trabalhar. Então, ó, isenção do imposto de renda também, isenção de IPI e IOF. Então a gente tem uma série de benefícios que podem ser utilizados. Nesse caso eu trabalho com isenção de IPI e IOF. Aí você vai abrir, ó, aquela página que a gente estava, requisitos e formulários e tal. Tá vendo? E como é que funciona para chegar nessa página aqui dentro do site da Secretaria da Fazenda, no caso do Paraná? fazenda.pr.gov.br. Aqui, ó. Ele vai para o site principal. Aí para onde que eu vou? Lá dentro. Eu vou em serviços, na guia serviços aqui, ó, vou descendo, né? Vou em formulários. Cadê o formulários aqui? Perdi o formulário, está aqui. Formulários, clico aqui nele e eu vou ter duas situações, ó. Várias isenções de IPVA, você se enquadra onde você for. Aqui nesse caso eu sou deficiente físico. E isenção de ICMS, isenção nas aquisições de veículos novos por portadores de necessidades especiais. Eu clico ali para abrir, ó, é exatamente aquele que a gente estava. Requerimento, os anexos todos e você acaba finalizando o seu pedido. Então a ideia é justamente essa, é difundir informação. Então, de repente, se você conhece algum amigo seu que, caramba, será que você não tem direito de comprar esse carro com isenção de imposto porque você tem uma deficiência e tal? Não custa você analisar aquelas informações, porque elas estão ali na internet, qualquer um pode acessar, qualquer um pode consultar para ver se tem o direito ou não. Bacana? Então é isso, espalhe a informação, com base em informação a gente acaba evoluindo como sociedade, ok? Deixe seus comentários aí, se gostou, se achou bacana, e pergunta, tô aí para isso. Valeu? Um abraço, galera. Tchau!